Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E caso vocês não tenham notado, esse deve ser o quarto fenômeno seguido que estamos soltando ali no feed do podcast, porque os assuntos de ufologia não param de chegar, não é mesmo, Sr. Ufo-Jack? Isso aí, Mr. PH. Então hoje vamos fazer uma viagem na história de novo. E o papo de hoje promete, hein? Nós temos um especialista na área e vamos fazer algumas relações interessantes aí. Eu fiz de propósito te deixando aí no escuro, porque, você sabe, eu gosto de trazer as surpresas aí, se ficar sem palavras aí durante o programa. Pois é. Inclusive eu te falei assim, eu preciso que você me dê alguma pista aqui do que nós vamos falar hoje pra mim poder começar o programa. E você me deu uma palavra que me deixou muito curioso. Então, hoje, pela primeira vez, não acredite se quiser, que vai ser a primeira de várias, eu espero, nós vamos trazer o especialista em assuntos inexplicáveis, assuntos insólitos, Ken Wolf, que vai falar, entre outras coisas, com a gente sobre ufoarqueologia, meus amigos. Ken, seja muito bem-vindo. Valeu a presença. Isso aí. Eu que agradeço aqui o convite e o privilégio de estar com vocês, né? Com vocês todos que estão ouvindo, com vocês que estão aqui. E vamos entrar nessa grande bifurcação da história, né? Então tá, então é isso aí. Então daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos voltar àquela velha pergunta. Eram os deuses astronautas? Vimanas indianos, Oparts, Esfinge, Bepi Cororote, deuses astronautas. Acredite se quiser. Ok, igual a gente citou ali no comecinho do nosso episódio, eram os deuses astronautas? Eu já gravei com o Jackson aqui, a gente já conversou, já abordou esse tema. A gente sempre tem falado nisso, que civilizações antigas podem ter tido contato com outros seres, outras formas de vida em algum momento da história. Mas uma coisa que eu sempre também pensei, ligando essas coisas, é que a gente não é a primeira cultura civilizada a habitar o planeta. Já tiveram outras. E eu não sei nem precisar quantas já tiveram. Já tivemos também várias extinções em massa, que praticamente resetaram o nosso planeta. E isso aí tudo se perdeu no tempo, a gente não tem muito conhecimento disso, e a gente fica achando que nós somos os primeiros aqui. Vamos partir desse ponto que eu acho bem interessante. Eu tô certo em algum desses pontos? A gente realmente não é a primeira civilização avançada a habitar a Terra? Então, essa é a afirmação de velhos documentos, né, de velhos achados arqueológicos, pouco interpretados para essa linha por uma questão de mero academicismo, mas tudo indica que sim. Porque você veja, para alguns povos pré-colombianos, o mundo já foi destruído 4 vezes. Então, assim, naqueles códices maias que foram queimados pela Igreja Católica, alguns que sobreviveram falam nisso e tem imagens incríveis, sabe? É de uma curiosidade tão grande que a humanidade poderia ser tão antiga que, na verdade, para aqueles códices tem uma imagem de quando um desses mundos foi destruído, o homem se degenerou a ponto de aí sim surgirem os macacos. Muito interessante, né? Porque vai contra a direção totalmente, a contramão do darwinismo, né? Então nós teríamos macacos porque homens degeneraram e não ao contrário. Então teve uma involução para depois ter uma evolução. Parte da humanidade. Essas figuras existem. Você vê mesmo os homens se degradando e se tornando macacos. Enquanto isso, tem uma caverna nessa mesma gravura que mostra um casal, né? Sempre assim, um casal que representa um recomeço da humanidade, se protegendo. E até para alguns defensores da teoria dos deuses astronautas, o céu dessa ilustração mostrariam OVNIs lançando bombas, como se tivesse tido uma grande batalha, né? E aí, se você vai conectar com outras coisas, como por exemplo, você vai ver aquela parte ali de Mohenjo-Daro, quando uma cidade inteira pareceu morrer, com algo muito parecido com a explosão nuclear, porque o solo ficou infértil até hoje, na Turquia, e até os animais predadores assim não espalharam os ossos, então você vê até hoje vários esqueletos lá que
petrificaram sem que nenhum animal se aproximasse depois que houve esse genocídio súbito. Esse mesmo achado dessa suposta Batalha dos Céus está ricamente falado nos Vimanas, né? No Bhagavad Gita hindu, que fala de deuses que voavam nesses Vimanas, que seriam verdadeiras astronaves mesmo, descritas, com centenas de pessoas a bordo, e que entraram em combate nos céus. Tem as gravuras também no hinduísmo antigo, e que as batalhas, para vocês terem uma ideia, falavam de flechas que um deus lançava no outro, e que o texto fala até assim, de forma muito interessante: e a sua flecha foi lançada e o deus oponente se escondeu, mas a flecha seguia o som. Então você veja até uma ideia de mísseis teleguiados, né? Muito interessante. Então, essas são as visões, né, dessa suposta civilização que teria havido, e que você vai conectar com os zoopartes, que são aqueles objetos fora do tempo, né? Cara, isso aí, só esses zoopartes já dá um episódio à parte. Mas só te interromper rapidamente, Ken, porque é o seguinte: muita gente fala assim que, essa parada dos deuses astronautas não existe, isso é pareidolia. Só que, cara, vamos parar pra pensar. A gente pega uma caverna ali com hieroglifos antigos, pinturas rupestres de povos mais primitivos ali, os primeiros hominídeos, e eles retratavam coisas do dia a dia deles. Retratavam caças, animais que tinham na região, colheita, chuva. E junto a essas figuras do dia a dia deles, existem figuras ali que não dá pra você interpretar de outra forma que não alienígenas ou naves espaciais. Exatamente. E a gente tá falando de uma época, cara, que praticamente as culturas, as civilizações que tinham no mundo eram isoladas. Elas não tinham contato. A barreira geográfica era uma barreira muito grande e intransponível naquela época. Como que isso foi aparecer ali? Por que aquilo tá ali? Porque pra mim, na minha opinião, eles tiveram contato com aquilo. Tá ali, escrito. Tá ali contado pra gente. Só que, por algum motivo, que eu imagino, e vocês que estão escutando também já devem imaginar qual é, essas lembranças, essas histórias, foram apagadas pra ser construída uma outra história que é a que a gente tem hoje em dia. Eu tô certo? Sim. Existem personagens que são coexistentes naquele novo recomeço. Então você tem os caçadores-coletores que andavam a esmo pelo mundo, e de repente eles aprendem tudo muito rápido, fazendo uma civilização muito rápida, com astronomia, isso em todos os continentes. E falam de personagens que são muito semelhantes, né, mas separados por continentes. Então veja, você tem na América Latina ainda nos Olmecas. Quando a gente está falando de Olmecas, da América Latina, nós estamos falando de povos que são antes dos maias e muito antes dos astecas. E eles têm aquelas cabeças, né, as cabeças Olmecas, umas cabeças gigantes megalíticas, que mostram rostos ali japoneses, com traços orientais, com traços africanos, com a mesma questão, o mesmo símbolo que é para o povo hindu, por exemplo, do sul, um deus que é uma águia humanoide, que captura um deus que era na forma de serpente. Você vai encontrar isso em esculturas olmecas. E isso é tão real que, se você pegar a bandeira do México agora, enquanto está ouvindo o podcast, você vai ver que o símbolo que foi dos Olmecas, passou para os maias e terminou com os astecas e ganhou a civilização, na bandeira do México está lá uma águia pegando a serpente, que é um deus hindu. Então você atribuir essas comunicações em comum é muito difícil você atribuir para que sejam coincidências, né? Mas aí vai ter gente, cara, que vai falar assim: mas havia uns povos nômades que viajavam e faziam esse intercâmbio entre as culturas e tal. Pode até ser em regiões mais próximas, mas não se aplica, vamos pôr de novo, num povo da América Latina aqui na América do Sul com o povo da Oceania. Não se aplica. A não ser que foi pré-era do gelo. E aí você tem a Pangeia. Não chega a Pangeia, mas assim, entre os continentes que nós temos, pré-era do gelo, o oceano subiu 120 metros. Então, a maioria das civilizações, se a gente imaginar uma civilização avançada, ela é como a nossa civilização, tende a fazer mais no litoral, né? Imagina se o litoral hoje sobe 120 metros. O que é que vai sobrar da nossa civilização? O impacto que isso vai ter. Belo Horizonte vai ter mar, hein? E eu digo que para Belo Horizonte ser perfeito só falta o mar, cara. Pois é. Eu sempre disse aí, quando eu fui aí. Então, se você baixa 120 metros no Oceano Pacífico, você vai ter muitas ilhas ali, e dá para passar uma para as outras. Isso foi provado na expedição Kon-Tiki, que mesmo com os níveis atuais, ele mostrou que era possível chegar na Ilha de Páscoa com um navio de juncos amarrados a partir do Peru. Então, assim, tem também aquela parte ali do continente de Mu, né,
que também se fala do continente de Mu, que foi justamente ele que foi submerso no degelo do fim da Era do Gelo. Esse enchimento vai levar a todas as lendas de dilúvios que a gente vê em todas as culturas do mundo. Todas, sem exceção, falam de um grande dilúvio. E que pode ter levado tanto os deuses do passado, né, dos astronautas, quanto ter levado a civilização que desapareceu. É essa bifurcação que eu falei no começo. E agora, onde é que entram essas civilizações, digamos assim? Eu vou colocar extraterrestres porque eu acho que é o nome mais apropriado pra gente usar aqui. Sim. E onde que entram essas civilizações? Elas tiveram contato com esses povos? Como? Quando? E elas se viram pra unificar esses povos, aproximar esses povos? Elas se viram para aproximar na questão do desenvolvimento. Na verdade, assim, houve uma explosão, por exemplo, a agricultura, né? É o primeiro sinal que as pessoas deixaram de serem caçadores-coletores, que os grupos humanos saíam apenas andando e colhendo frutos e caçando animais sem estabelecer nenhum local, e então pararam no lugar e começaram a fazer aquela terra ali florir, né, e manter eles vivos e constantes naquele local, e daí sim ter chance de fazer coisas megalíticas. Agora, por que fizeram? Você pega ali Gigantia no Mediterrâneo, você não tem como explicar como Gigantia foi feita e por que foi feita de uma forma tão banal. Isso é para a gente não ir para conclusões que a arqueologia não aceita, como por exemplo o reaproveitamento. Então, haveriam muitas coisas que hoje são atribuídas a algumas civilizações que, na verdade, elas reaproveitaram. Rapidinho, deixa eu te interromper rapidamente. Você falou Gigantia. Era o quê? Era uma cidade? Explica pra gente aí o que era, porque essa palavra fugiu aqui pra mim e eu não consegui entender o que era. Era uma cidade antiga, uma civilização antiga que desapareceu? Na região ali do Chipre, tem algumas ilhas que têm construções megalíticas que, assim, são inexplicáveis. Construções megalíticas que você fala no sentido de pirâmides? São muros. São muros Tá. porque são tão antigos que estão muito corroídos, entendeu? Não tem condições de ver, por exemplo, se tinha alguma imagem escrita. São antiquíssimas. Nós vamos aí para mais de 12 mil anos, 15 mil anos no passado. E quando você coloca que ali os sumérios surgiram há 5 mil anos, que é a questão da ciência oficial, então você tem aí coisas muito mais antigas, tem o dobro, né? Tem o dobro de tempo para se fazer isso. Os próprios discos ali de Dropat são também dessa época, né? Foram datados com 12 mil anos. Mas Gigantia é isso, são construções das quais só sobreviveram as entradas e as paredes, é uma dessas ilhas, você vai encontrar, e não se sabe como se fez. Nessas ilhas também tem uns trilhos, são pares de traços que rasgam a ilha e entram de mar adentro no litoral das ilhas, e também ninguém sabe por que fez e qual o propósito, né, a que serviam aquilo ali. E assim, a gente tá falando de marcas que a gente tá, vamos dizer assim, materializadas, né, na pedra, mas também na cultura a gente vê os sinais desse paleocontato, de uma sabedoria muito grande sobre como o universo funcionava e de como as coisas foram apresentadas à humanidade. Você aqui no Brasil tem o Pepe Cororote, que é um ser que é cultuado ainda no Xingu, e que, se você colocar aí na busca o BEP, né, BEP, Cororote com K, você vai ver que é um homem vestido de astronauta, e esse homem desceu dos céus, fez contato com os índios brasileiros, e ele tinha uma espécie de arma, tipo uma haste, tipo uma bengala, que fazia as pedras se moverem, paralisava os animais e conservava a carne, né, porque eles não ficavam mortos, eles ficavam paralisados, e ele curava, e ele ensinou muitas coisas. E ele até teve filho, mas foi embora e dizendo que ia voltar, mas nunca voltou. E hoje nas danças tribais você vê essa imagem de um homem com um traje espacial, né? Foi citado no próprio livro Eram os Deuses Astronautas esse exemplo. Tem muita coisa. E essa questão de deuses que vêm do céu, assim, ela é até bastante comum, né, na história, em vários povos, né? Tem esse do Bep Cororote, tem a questão dos Dogons também, né, que fala lá de Sírios, e agora tem a questão dos Dropas, que é o que o PH não está sabendo, que os Dropas também tem essa relação com os Sírios, né? A questão dos Dropas, pelo que eu lembro, assim, foi em 1938. Uhum. Fizeram uma expedição arqueológica, né? Um chinês, um arqueólogo chinês, Chiputei. Ele foi para aquela região das montanhas, Jackson, como é? Uhum.
Bayan Karaula. Isso, que fica ali na fronteira do Tibete, né, com a China. E nessa caverna ele encontrou alguns corpos. Esses corpos estavam juntos, na verdade assim, esqueletos, né? Estavam junto com cerca de 700 discos de pedra. E começou-se então a se estudar, né, o que é que tinha ali. Então, os estudos desse arqueólogo foram rechaçados completamente. Ele não conseguiu publicar. Essa é a história oficial, né, dos discos de Dropa. Mas ele teria conseguido traduzir os hieróglifos que estavam ali no disco. É um disco de 30 centímetros. Parece é como se fosse uma moeda com um buraco no meio. Como se fossem nossos discos de vinil. LPs, né? De vinil. Então, ele teria traduzido isso, e nessa tradução, segundo o arqueólogo, ele falava de uma queda de uma espaçonave e desses seres de baixa estatura, cerca de 1 metro, que caíram e não tinham mais como voltar. Então eles tentaram coexistir com as tribos que haviam ali na região. Por um tempo foram atacados, mas também conquistaram ali um território para eles, e ali foram até inclusive se miscigenando. Então eles tinham uma genética compatível, né? Essa questão de genética compatível de seres do espaço com humanos, aí vai até a Bíblia, né? Quando os anjos se interessaram pelas mulheres, né? E tiveram os filhos deformados, que eram gigantes nefilins. Assim diz os textos sagrados. Mas no caso da região de Dropa, lá do povo Dropa, eles tiveram filhos e que eram viáveis, vamos dizer assim. Eles eram humanos, mas tinham uma estatura baixa. Basicamente essa é a situação. Eles teriam realmente, como o Jackson falou na tradução, também vindo da estrela Sirius, né? Uma estrela que é muito importante em vários temas, né, do astronauta antigo. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Ok, eu tenho uma dúvida muito grande que quando eu comecei a pesquisar sobre astronautas antigos, antigas civilizações apareceram, e que supostamente tiveram algum contato com civilizações terrestres, aí você chega ali na história do Egito. Não tem como não falar do Egito. E o que eu descobri é que as pirâmides foram construídas naquele local próximo à Esfinge, porque quando aquele povo chegou naquela região, a Esfinge já estava lá. Perfeito. Como é que é isso no Egito? Porque a gente tem essa ideia que o Egito ali, os egípcios antigos, criaram aquilo tudo. Aquela cultura, aqueles deuses. Mas aparentemente eles já chegaram lá e isso já existia lá. Eles simplesmente absorveram aquilo para eles. Pois é. É assim, quando eu tive a oportunidade, por gostar muito desse tema desde os 13 anos de idade, estava até contando a história ao Jackson ontem, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes no Egito. E eu já ia com a bagagem dos teóricos do astronauta antigo. Então você ouve os guias e você fica comparando com esse outro conteúdo, né? Então, você andando pelo Egito, você vai ver o seguinte, que aquilo tudo tem que ser tão mais antigo do que parece, porque ele segue as constelações. Então, assim, a constelação que está no céu, no lugar onde o Sol nasce, para os povos antigos, era muito importante. A gente tem isso hoje até no zodíaco, né? A constelação do seu signo zodiacal é a que está no Sol que você nasceu, no dia que você nasceu e no ano. Então, no Egito também não era diferente. Sejam qual foi, aí eu não vou nem dizer que eram egípcios, esse povo antigo, ele tinha uma interpretação que haviam eras. Essas eras, essa interpretação dessas eras, está hoje presente ainda em textos da tradição antiga, por exemplo, Rosa Cruzes, né, que falam de... assim, se eu falar para vocês até onde vai sair, é inacreditável, e é tradição antiga. Então, assim, por que a Esfinge está lá? Existe, hoje, muita gente que a gente está na era de Aquário, nós estamos na era de Peixes. Não é à toa que Cristo veio na era de Peixes, e os católicos, os cristãos até usam o símbolo do peixe, acham que é porque os peixes eram o alimento do pobre na época de Cristo, mas há quem diga, na tradição antiga, que é porque Cristo sabia que estávamos na era de Peixes. Antes da era de Peixes, você volta. Então vamos saber por que então que a Esfinge está lá. A Esfinge está lá e tem o corpo leonino e já teve uma forma de leão completo. A cauda da Esfinge é de leão. Você olha a cauda, tem aquele pompom, né, que o leão tem no final da cauda. E o corpo é leonino, não há quem não diga. Mas algumas pessoas falam que a cabeça era, por exemplo, de chacal, que eu acho que não tem nada a ver. E a grande pista
que a esfinge foi reaproveitada, como eu disse a vocês, que na verdade as civilizações reaproveitaram coisas que estavam construídas há mais tempo, é que a cabeça da esfinge é extremamente desproporcional ao corpo. Sim. Eu desafio qualquer um que pegue agora uma foto da esfinge de lado e veja, ela é perfeita. E por que ela é menor? Porque foram reesculpidas. A cabeça do leão foi reesculpida e outras vezes, um arqueólogo uma vez me disse que foi reesculpida 9 vezes, entendeu? Então por quê? Porque a esfinge, quando era um leão, olhava para a constelação do leão. Então estamos falando aí no ano de 13.000 a.C., quando a esfinge olhava para a constelação do leão. Se você for em outras capitais do Egito que reaproveitaram coisas, em Tebas, por exemplo, você vai ver que as esfinges em Tebas têm a cabeça de cabrito, com aquelas pontas encurvadas. Nós estamos ali sobre o testemunho de obras da Era de Ares, então 10.000 anos. Quando você vai no templo de Hatshepsut, onde uma das poucas mulheres que foram faraós, o templo dela está cheia de touros, então estamos na era de touro. Então veja, leão, Ares, touro, peixes. Está seguindo uma ordem aí que faz muita lógica. Agora é preciso que você conceba que a esfinge foi reaproveitada e a própria grande pirâmide. Mas quem fez a esfinge? Quem criou a esfinge? Então, teria sido esses ou deuses astronautas se servindo do planeta, ou teria sido uma magnífica tecnologia antiga. A coisa interessante, rapaz, é assim, olha, veja só a provocação que eu vou fazer para vocês. Quando a gente fala em civilização avançada, a gente quer esperar encontrar uma civilização avançada como nos nossos filmes de ficção científica. Então elas deveriam ter computadores, né, grandes maquinários que a gente tinha que achar peças, né? Mas não é bem assim. Eu acho incrível como Star Wars fala de uma grande tecnologia toda analógica. Não sei se vocês reparam, mas tem coisas que são muito analógicas, né? É uma tecnologia muito louca ali. Então, o nosso conceito de tecnologia avançada, de civilização avançada, é a tecnológica, que está totalmente desligada com a natureza e suas leis. Mas a gente pode conceber outros tipos de avanço civilizatório sem necessariamente ser tão agressivo como a nossa foi. Então, nós podemos achar petróleo e fazer disso. Mas isso aí vai, pelo que a gente viu, vai agredir, vai desequilibrar muita coisa, vai trazer problema de plástico. Isso uma civilização sábia poderia determinar. A gente não concebe porque a nossa é selvagem, né? Nós somos os sobreviventes de alguma coisa. Nosso começo, a partir da sobrevivência, é de uma barbárie. Imagina a gente nascendo de um planeta com outra perspectiva, outra forma de encarar, né? Por exemplo, a encarar como era o Éden, que a Bíblia fala. Olha, você é o que pensa, você é o administrador, você está aqui não para explorar e escravizar a vida na Terra, mas você está aqui para administrar. Administre com sabedoria, você é parte dela. Que avanço de civilização nós teríamos se pensássemos assim? Cara, isso é muito interessante você pensar, porque você está falando aí que, realmente, quando você pensa em civilização antiga avançada, você pensa em tecnologia, em veículos avançados, em máquinas, mas de repente eles podem ter uma civilização até de certo ponto mais avançada que a nossa, que não entre tanto em conflito com a natureza, com o que já tem aqui. Sim. E qual que seria o motivo deles terem sido extintos? A gente ter perdido total, assim, o rastreio dessa cultura, das coisas que eles faziam. Por que isso foi perdido? Na verdade, para as sociedades secretas, não foi perdido. Essa coisa é mantida, né, para quem busca. A verdade é para quem busca. Então, fala que é secreto, por que não divulga para todo mundo? Bom, porque é para quem busca. Então, algumas sociedades secretas seriam guardiões dessa sabedoria antiga e que acreditam que vai voltar uma nova era, né? Por exemplo, a geração dos hippies fala que é a era de Aquário, né? Que vai trazer um novo recomeço. Os espíritas falam numa nova era de espiritualidade evoluída. Então nós estamos vivendo entre eras. Nós somos simples seres humanos de uma passagem muito rápida, e eu não quero entrar em espiritualidade aqui, mas é possível sim se perder. É possível, inclusive, que essa civilização possa até ter se corrompido. As lendas de Atlântida, desde Platão, falam que assim, a civilização era maravilhosa, mas elas se corromperam.
E ao se corromperam, vítimas até de violência de outras civilizações que estavam surgindo na Europa e na África, eles optaram pela guerra e terminaram perdendo todo esse equilíbrio que tinham, e esse equilíbrio fez com que houvesse uma autodestruição. Então não estamos nem entrando nas teorias que falam que durante a Era do Gelo, e aí a gente tem até evidências arqueológicas, geológicas, né, do Dryas recente. Dryas é uma planta que ela empestra, ela vive numa boa, mas quando a gente tem algum desequilíbrio na atmosfera, ela se adapta melhor do que todas as outras e ela empestra. E aí forma uma camada na maior parte da terra fértil do planeta Terra. Então nós temos uma camada de Dryas, mais de uma. A Dryas recente é justamente no final da Era do Gelo. Então há quem diga que todo o planeta foi bombardeado por uma chuva de resto de um cometa, pode ser até do próprio Harley, que é muito famoso, né? A cauda do Harley pode ter soltado fragmentos que causou os choques. Porque não tem as crateras. Lembre que se o gelo vinha até o sul da Europa. Então, se os impactos suficientes para destruir uma civilização e causar um degelo fantástico, súbito, com alterações na atmosfera, podem ter batido no gelo e não deixado cratera. Então, isso a gente já está entrando nas teorias do Graham Hancock. Não sei se vocês defendem ou gostam das publicações dele. Eu particularmente gosto. Mas aí ele está falando mais de uma civilização antiga. Ele não defende a teoria dos deuses astronautas, nem de nenhum paleocontato alienígena, mas ele documentou que houve sim uma grande catástrofe capaz de destruir uma civilização sábia, fosse ela alienígena ou não que estivesse na Terra. Cara, porque muitas vezes a gente fala assim em catástrofe, a primeira coisa que você pensa é a extinção dos dinossauros. A gente fala assim, um meteoro caiu na Terra e destruiu os dinossauros. Não foi que o meteoro caiu, bum, deu explosão e matou todo mundo e acabou. O meteoro caiu, foi um meteoro muito grande, ele levantou uma nuvem muito grande de poeira, ele ativou vários vulcões que estavam adormecidos, os vulcões expeliram poeira na atmosfera, fechou o céu ali com poeira, impediu a penetração dos raios solares, matou as plantas, os animais que se alimentavam das plantas morreram, os carnívoros comiam os animais herbívoros também morreram, e se finalizou. O que sobraram foram os animais pequenos, geralmente mamíferos, que, por serem menores, precisavam de menos alimento, menos energia, conseguiram sobreviver e foram se adaptando. Foi um dos resets mais famosos que a Terra teve. Então, a gente parte desse princípio, eu sempre pensei nisso, que esse pode não ter sido o único reset que a Terra teve. Sim, e assim, você veja, por exemplo, no Portal do Sol, lá no Império Inca, tem o Portal do Sol, onde tem a imagem do deus Viracocha. Viracocha significa espuma do mar. Então Viracocha foi um homem branco, veja bem, foi um homem branco barbado que chegou e tinha discípulos, ele veio pelo mar e ele falou que era possível plantar, era possível amar o inimigo, era possível estudar as estrelas e saber quando ia a época boa de plantar, etc. Então, assim, essa mesma descrição está na Indonésia, está na Índia, está na Europa, está entre os astecas, com outros nomes, Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Todos são essas pessoas barbadas. O Egito, por exemplo. O Egito tinha lá suas tribos isoladas. Como é que o Egito nasceu? A primeira dinastia egípcia eram pessoas, vamos dizer assim, que vieram do oeste. Então vieram do Atlântico. Bom, eles foram muito sábios quando eles se dividiram e ensinaram separado cada tribo que tinha. Então uma tribo ficou especializada em plantar, outra ficou especializada em medicina, outra ficou especializada em fazer armas, outra ficou especializada em astronomia. Então esses deuses se juntaram de novo e pegaram todas as tribos, uniram, e foi a primeira dinastia egípcia, que é a chamada dinastia divina, de sangue puro. Aí estamos entrando na tradição antiga das sociedades secretas, na qual eles ensinam tudo já sabendo, e aí você tem sim uma civilização de tribos separadas que não sabiam plantar e de repente começam a fazer o império que você conhece. Ok, você puxou esse assunto deles terem sido ensinados a plantar e tudo. Eu sempre pensei nisso. Como que vou dar um exemplo. Um indígena sabe que se ele tirar a raiz daquela planta, descascar, porque a raiz dela é tóxica, e cozinhar ela ali, ela vira um alimento. Tô falando da mandioca. Como que ele sabe que se ele pegar 3 plantas específicas, totalmente diferentes entre elas, e cozinhar elas de uma forma bem específica ali, para no final ter ayahuasca? Como que isso é descoberto? Eu não consigo conceber que isso tenha sido na forma de tentativa e erro.
Pois é. Saca? Pra mim, assim, putz, imagina, você tá falando da floresta amazônica inteira, com a diversidade gigantesca de vida vegetal ali. Pra eles pegarem 3 específicas e acertar a combinação e o modo de preparo, porque cada uma tem um preparo individual específico pra depois você unir elas e fazer. Isso pra mim parece que é alguém que ensinou. Não foi uma tentativa e erro. Isso teria vindo com essas civilizações de fora? E de onde que essas civilizações antigas tiraram essas informações? Então, o principal problema que você vai ver quando pensa como você está pensando é a falta de tempo. A gente não aceita a tentativa e erro porque precisaria de mais tempo. Concorda comigo? Mais Sim. tempo do que 5 mil anos, mais tempo do que 10 mil anos. Não é verdade? Porra. Então, assim, só se a gente teve muito mais tempo para fazer as pesquisas, para entender, né, para ver os comportamentos dos animais, se já causava alguma coisa. É tempo. Tudo vai se resolver com tempo. Se a gente conceber mais tempo de civilizações anteriores, está resolvido o problema. Mas a coisa vai mais além do que isso. Por exemplo, quando a gente vai para Sirius, né, que a gente faz a conexão lá, que então tem tribos antigas que falavam sobre que tiveram professores, esses professores aí que você está procurando, que vieram de Sirius, né? Então você vai ter nos temas que nós já falamos, mas também no Egito ali, os egípcios já adoravam Sirius. Sirius, para quem não sabe, é a estrela mais brilhante do céu noturno. Se você estiver num local, numa praia, você vai ver, tanto no verão quanto nas outras estações, você vai ver Sirius brilhando. Para a constelação, se você quiser procurar com a constelação de Sirius, é a constelação de Cão Maior. Sirius é o peito de Cão Maior, que está no peito do cachorro, que forma o Cão Maior. Então, assim, Sirius para os egípcios era Sótis. Sótis era uma deusa que era a deusa da fertilidade. Mas por que, gente? Por quê? Porque quando Sirius aparecia no céu, lá no mês que pra gente é julho, o rio Nilo começava a sua inundação. Aquela única fonte ali de molhar a terra, preparar. Aí os egípcios faziam o quê? Eles ligavam os fenômenos. Olha, a deusa da fertilidade está cuidando da terra. E ali eles ficavam observando o céu. E aí eles já sabiam que a terra estava fertilizada e por aí vai. Então, assim, tinha um conhecimento que vai ser falado, que vem lá de Sirius, que até desafia o nosso conhecimento atual. Veja só, no Enigma de Sirius, no livro Enigma de Sirius, tem dizendo que algumas tribos já sabiam que Sirius era um sistema binário. O que é isso? Os Dogons, né, é a tribo que eu estou me referindo, eles diziam que os deuses ensinaram tudo a eles e que a estrela Sirius, que era a mais importante na mitologia religiosa deles, era, na verdade, 2 estrelas juntas. Isso não tem como se saber até metade do século XX, né, que lá em Sirius, se tiver um planeta, é igual o Tatooine. Então, 2 sóis nascendo, que é um sistema binário. Só que vai mais além, porque você vê Sirius brilhando, só vê Sirius B com o que seria a outra, que forma o binário, as 2 estrelas, ela é muito pequena, ela é uma anã branca ali já se apagando. Ela é infinitamente pequena, então uma orbita a outra. E eles sabiam que o tempo que leva para um orbitar a outra são 50 anos. Os índios sabiam, né, que era 50 anos, e eles têm uma festa até hoje, que comemora 50 anos, o início desse ciclo. Como eles sabiam dessa informação? Quer saber mais ainda sobre essa sabedoria desses professores que ensinaram a esses índios? Eles diziam que, na verdade, Sirius é um sistema de 3 estrelas. E a nossa astronomia atual não viu a terceira estrela. Mas acho que em 1997, se não mais recente, viu? Se viu alterações gravitacionais nas outras estrelas que sugerem que deve existir uma outra terceira orbitando. Então, é como se os Dogons dessem outro golpe na ciência moderna, dizendo a gente já sabia, entendeu? É nesse nível. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Ok, a gente especula muito desse contato dos povos antigos com uma outra civilização que veio de fora da Terra e trouxe esse conhecimento planetário de plantações, esse conhecimento geral que proporcionou a nossa evolução. A minha pergunta para você é: por que esse contato era feito antes de uma forma tão próxima, de troca de informações, troca de conhecimento, igual você citou em casa, de conviverem juntos, e hoje em dia a gente não tem mais isso?
A gente não vê mais esse tipo de contato. A maioria dos casos ufológicos que a gente tem hoje em dia é de contatos que ou a pessoa é levada involuntariamente, ou ela vê alguma coisa porque ela estava naquele lugar ali que não era porque foi específico para ela, entendeu? Não tem mais esse contato. Por quê? Bom, aí a gente vai ter que especular, né, sobre até a ética dessas civilizações. Sobre até quando é necessário realmente é possível você influenciar a vida na galáxia a ponto de não ser danosa, né, essa sua influência. Então a gente vê na Jornada nas Estrelas que eles procuram não influenciar. Sempre é uma das diretrizes, não influenciar a cultura daquele planeta. Para quem gosta de Star Trek, vê isso aí. Mas, por exemplo, na teoria do Zakarian Sitchin, do 12º Planeta, no livro 12º Planeta, né, que ele vai traduzir as tabuinhas lá sumérias, fala que teria um interesse por ouro, que esse ouro do planeta Terra, escasso, lá na realidade deles, era um ingrediente fundamental para salvar a atmosfera deles. Isso está nos livros do Zakari. Então, uma das respostas para a sua pergunta seria a resolução dos problemas deles. Eles fizeram, chegaram, pegaram e tchau. Essa é uma possibilidade. A outra é que eles estavam aqui contribuindo até, vamos dizer assim, de forma definitiva e foram exterminados por essa catástrofe que aconteceu. Nós não sabemos se eles estavam aqui nos ensinando, mas a catástrofe aconteceu e que pode, inclusive, ter destruído eles. Então a resposta seria: houve algo fora dos planos que interrompeu essa influência. E assim, até a experiência, se eu te falar, cara, que aquela figura mitológica inca, o Viracocha, que só ensinou coisas boas, sobre curas, sobre o amor, que a violência não levava a nada, e você chega, ele ensinou também e foi chamado de Quetzalcoatl, já na América Central. Na verdade, se fala também que houve uma disputa com outro deus se enciumou e houve uma disputa com o Quetzalcoatl. E Quetzalcoatl perdeu essa guerra. Então ele foi embora. Ele e os seus discípulos foram embora, foram exilados por esse deus que venceu, e aí sim chegou a barbárie. E olha que a barbárie dos povos ali altamente evoluídos da América Central não era barbárie meia sola, não. Era aqueles sacrifícios humanos em massa, né? Com retirada de coração ainda das pessoas vivas, coisas terríveis. Então aí sim esse deus passou a propagar um culto de violência, de tortura com o inimigo, de escravidão, que em troca de ter justamente chuva, fertilidade da terra e tal. Esse é o ponto que a coisa mudou. Você já não tem os grandes pensadores ali, os grandes caras assim que faziam cálculos a nível de Pitágoras, sabe, na Grécia, os cálculos ali incríveis da matemática maia, por exemplo. Tudo isso ficou apenas como uma herança para essa nova fase de adoração desse Deus. Esse é um ponto que também pode explicar, né? Em algum momento houve uma deturpação de tudo que foi ensinado. No Egito também você vai ver isso, né? Quando chega, por exemplo, a dinastia divina desaparece e continuam os reis ali, Menés, o que unificou o Alto e o Baixo Egito, e você vai andando até o Egito começar a não ter reis que eram realmente da linhagem inicial. Então, quando você não tem mais isso, vieram, por exemplo, o grande Ramsés, ele não era egípcio, né? Ele não era egípcio autêntico, ele foi um invasor. Então, todas essas dinastias, até Tudmés III, você ainda tem um resquício de um faraó sábio, pacificador. E aí é ele que junta as escolas de mistério, ou seja, eu estou falando dessa sabedoria antiquíssima, e oficializa no Egito. Quando o Egito tem faraós, tem generais que invadem, assírios, por exemplo, tomam o trono e viram faraós, essas escolas de mistérios não chamam eles não para ficar dentro delas, não. Essa sabedoria vai se adormecendo por algumas eras, é mantida ali, e aí vem Akhenaton, que aí, cara, se eu falar pra vocês, veja só a sabedoria. Você tá buscando os professores, não tá? Você tá buscando a sabedoria de onde vem. Então deixa eu falar da experiência de Akhenaton de uma forma simples. Você imagine você, criado desde garotinho, convencido que você é um deus. Olha só, pense só nisso. Então Akhenaton chega e diz assim: poxa, se eu sou Deus, por que eu não posso curar essa dor de barriga aqui que tá me dando? Se eu sou um Deus, por que eu não faço chover a hora que eu quero? Aí os sacerdotes
de Amon, e que defendia aquela infinidade de deuses, né? Dizia, não, é o seguinte, chefe, é porque tem os deuses a favor e os deuses contra. Então, assim, o senhor manda a dor de barriga passar, mas os deuses contra o senhor manda ela continuar. Aí ele, tá certo. Aí ele diz assim, então eu vou me trancar numa sala e vocês vão passar água e comida e eu só vou sair quando um desses deuses aí todos, a favor ou contra, falar comigo. Imagina essa experiência, terminar ele saindo dessa sala e causando a maior revolução que a humanidade já viu numa cultura, que foi dizer assim, olha, rasgue todos os livros sagrados, destruam todas essas imagens, porque só um Deus falou comigo. E ele disse que era único, e ele não tinha forma, ele não tinha pé, não tinha mão, ele era uma luz, que eu chamei ele de Atom. Então, nós vamos adorar só esse único Deus, o Deus Atom. E entrou para a história da humanidade, na história oficial, nos livros dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, vai estar lá. Quem foi Akhenaton? O primeiro monoteísta do mundo. Então, que experiência incrível esse homem conseguiu, por exemplo, sem um rádio amador, sem um celular, sem aquelas grandes antenas do programa 7, né? Alguma coisa o respondeu a ponto dele criar essa nova cultura. Eu sempre me pergunto isso, às vezes até pessoas mais religiosas estiverem escutando, a gente vai ficar chateado comigo agora, mas eu sempre me pergunto isso, se Deus realmente existe, se ele se importa, igual todo mundo fala, Deus ajudou, Deus faz isso, por que ele não intervém e resolve algumas coisas? Eu sempre me perguntei isso, ou pelo menos se mostra e fala assim, eu estou aqui, sim, eu existo, mas não vou interferir porque vocês têm o livre-arbítrio, saca, alguma coisa assim, mas não, você não tem assim, tem até um ditado que fala assim, que a maior evidência da existência de Deus é a falta de evidência. Isso pra mim não cola, cara. Porque tem uma frase do Carl Sagan que é assim, entendeu? A ausência de evidência não é Não é prova de ausência. Né, Jackson? Então, eu posso responder essa questão aí que você fez, cadê Deus, né? Eu também já me fiz muitas essas perguntas aí, e uma das coisas assim que eu achei mais incrível para quem buscar essa resposta, rapaz, está na cabala judaica. Um troço que para você achar até de qualidade é difícil. Então, assim, eu gosto muito de um autor chamado Eliphas Levi. Ele fez muito sucesso na década de 60 e 70. Tem uns livros aí na internet dele. Então, assim, eu vou falar para os que não creem, né, não são espiritualistas, eu vou falar uma bobagem aqui, né? Então, assim, eu tava lendo e o Eliphas tentava explicar isso aí. E ele falava dessa forma. Por que Deus não vem e se apresenta à humanidade? Pense primeiro nos impactos disso. Então imagine assim, imagine que você está aí no seu apartamento e todo dia você desce e coloca alpiste para os pardais. E você fica olhando de longe. Aí vamos imaginar que os pardais vão lá e comem seu alpiste todo dia. E um belo dia um pardal vai chegar pro outro e dizer assim, cara, como é que é tão fácil achar esses alpistes aqui, cara? Será que tem alguém que gosta da gente e coloca? Aí o outro pardal vai dizer, nada, cara. Quem é que vai se importar? Isso não existe. Aí, não, eu acho que existe. Eu acho que alguém nos ama e nos dá as coisas, nos dá melhores condições. Sem querer necessariamente se mostrar e falar que ama. Isso, você tá curtindo só os pardais. Você não quer pegar eles, você não quer que eles andem em você. Aí, um belo dia, você vai e se apresenta pros pardais. Você chega lá, os pardais estão comendo e diz, olha, eu vou botar mais aí, sou eu que coloco. Qual o impacto disso na vida dos pardais? Os pardais podiam, segundo Eliphas Levi, se anularem, perder o propósito para o qual foram criados, que era voar, viver a vida deles, cantar, e passar a perseguir você ensinando de gratidão, despertar algum sentimento, que iam se escravizar. Então você saía de casa com o carro, aquela nuvem de pardais ia atrás de você, para ver o que é que estava acontecendo com você, para ver se você estava precisando de alguma coisa. Então, assim, o impacto que seria Deus estar presente nas nossas vidas aqui, nessa realidade que nós estamos. Entendeu? Cara, e realmente faz sentido, porque as pessoas deixariam de elas mesmas tentarem alguma coisa pra procurar ajuda divina. Eu não vou fazer porque Deus vai me ajudar, eu vou pedir ajuda a Deus, Deus vai conseguir resolver pra mim. Sim, isso mas faz muito sentido. Muitos religiosos têm a sua religiosidade como uma barganha, entendeu? Sim. Eu vou fazer isso pra receber isso. Aí você tem pensadores que dizem assim, o que é o céu se não um suborno e o inferno se não uma ameaça? É exatamente isso, cara. Mas é exatamente isso que você falou, cara. É a recompensa, é o céu, e se você não fizer, você tem o inferno. É exatamente isso. Mas aí a gente tá falando de um Deus das religiões. Não é, por exemplo, ao meu ver, o Deus de Cristo, que Cristo dizia que era o pai dele, entendeu? Há uma cisão aí.
que você precisa ver as entrelinhas dos livros sagrados todos falando a mesma coisa. Então, assim, existiria uma força criadora que sempre foi e que não há uma divisão entre a obra e o criador. Ok, nosso papo aqui vai render mais episódios ainda, eu tenho certeza. Inclusive, vou aproveitar, deixa aqui e convidar o pessoal que está escutando a gente, quem tiver alguma pergunta para fazer sobre esse assunto, por favor, deixe no Instagram. Eu vou preparar depois uma postagem justamente para vocês deixarem perguntas lá no Instagram sobre esse assunto, para a gente falar numa segunda parte aqui. E eu queria abordar brevemente com você também, porque eu não vou me alongar muito, que eu sei que, como eu falei no início, isso daria um novo programa, e vai ser um novo programa, nós vamos gravar sobre isso, mas eu queria que você falasse brevemente sobre os oparts, os objetos fora do lugar. E me dá um exemplo de um aí e deixar o gostinho pessoal para os próximos que vão vir. Então, são tantos assim que eu gosto, como a bateria de Bagdá é uma delas. Uma bateria que, cara, acende e funciona nos nossos aparelhos, acende uma lâmpada na moderna, por exemplo. Ela foi achada no Iraque e por algumas vezes foi reconstruída. Um pequeno objeto que, um pouco menor do que uma lâmpada, que gerava energia. Qual o seu propósito, para que servia, vai desde curas, que aquela energia que ela produzia, curava, até para máquinas que não sobreviveram junto com ela. Então é como se você achasse uma pilha, no que eu estou falando bateria nesse sentido, uma pilha, palito, com, vamos, 10 mil anos. Esse é um exemplo claro de um opart, né? De um que sobreviveu e que mostra que os antigos sabiam muito mais do que a gente costuma afirmar. Mas são muitos, o mecanismo de Anticítera, a lente de Nirud, são muitos. Ah, meu amigo, você vai ter a oportunidade de falar de todos esses aí, todos. Inclusive tem uns também que eu separei que infelizmente não deu pra gente falar hoje, então vai estar aqui na próxima parte. Então aguardem que quando quem voltar aqui antes da nossa segunda parte de UFO-arqueologia, nós vamos falar dos oparts. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso, hoje nós começamos nosso papo sobre UFO-arqueologia. É um assunto muito interessante, muito vasto. Aqui nós demos uma pincelada geral no assunto e vamos desmembrar isso aí em histórias individuais e discutir melhor isso aí. Espero que com a ajuda de vocês, como eu falei ali ainda há pouquinho, eu quero que vocês contribuam, façam perguntas, tragam dúvidas, sugestões aqui pra gente poder abordar, beleza? Eu quero muito falar mais sobre isso, é um assunto que me interessa demais. Eu acho que boa parte da chave desses segredos ufológicos que a gente passa hoje em dia podem ser, pelo menos em parte, solucionados com esses estudos de coisas antigas aí que já passaram por aqui. Ok, então te agradecer muito sua presença aqui hoje, valeu mesmo, e eu queria que você deixasse pro pessoal onde que eles te acham, quem gosta desse assunto, quiser trocar uma ideia com você, se tem algum canal, algum lugar que o pessoal possa procurar esses assuntos e discutir com você? Eu tenho o meu trabalho lá no site do Detetive do Improvável, www.detetivedoimprovável.com.br. Eu estou no Instagram também, com o Detetive do Improvável, e lá tem meus livros, tem meus textos exclusivos, e tem o canal do YouTube, na qual eu prezo pela seriedade, pela ética, às vezes faço um contraponto também com as questões ceticistas, que é o Detetive do Improvável. Perfeito, eu vou deixar isso na descrição do episódio, pessoal, que quem quiser mais informações, acessar lá e trocar uma ideia com você. E falando em acessar e trocar uma ideia, senhor UFOJack, Fenômeno já tá no ar aí de volta há um tempinho bom e temos novidades, não é mesmo? Pois é, temos sim. Agora nós temos a seção de membros. Quem é membro do canal ou do site vai ter acesso a conteúdos exclusivos no portal e no site. Então, se você tiver interesse, é só fazer a assinatura de membros aí pode ser no canal Fenômeno, no portal, você escolhe, né? Mas daí vai ter acesso aos dois conteúdos independentes. E temos a loja Fenômeno, que estreou agora dia 25, onde nós estamos disponibilizando alguns materiais raros de ufologia, livros, revistas antigas, revistas raras, e vai ter muito mais conteúdo legal ainda tô colocando ainda os produtos, mas já está online lá à disposição de vocês, né? Então no futuro, só para vocês terem uma ideia, no futuro daí vai ter camiseta, caneca, vai ter chaveiro, vai ter coisa que você pode pôr na parede, tudo dentro da temática ufologia, ciência e mistérios, tá? Então
acostume a visitar com frequência a loja lá, que você vai ver muita coisa legal aí. Inclusive, né, senhor Fudiek, eu vou deixar pra você colocar lá na loja do Fenômeno, pessoal. Eu vou fazer uma promoção especial. Eu tenho 6 crânios de Greys aqui. Você já deve ter visto pelo Instagram aí, que o pessoal pegou, e é muito legal. É uma reprodução fiel. Fiel é ótimo, né? Mas acredito que seja fiel de um crânio de um Grey, anatomicamente falando, muito bem detalhado. Vai ter dele fluorescente e a cor tradicional como se fosse um esqueleto mesmo. Então eu vou deixar 6 peças promocionais num valorzinho bacana lá no Fenômeno. Principalmente se você assinou o Fenômeno e você virou ali um assinante do Fenômeno, você vai ter um desconto. Então o preço que já é menor, vai ficar menor ainda para você que se inscrever lá pelo Fenômeno, beleza? Dê uma acessada lá e confiram e corram. Vão ser só 6 peças nessa promoção, hein? Maravilha. Tudo que nós falamos aqui hoje vai estar na descrição do episódio. O canal do Ken, o Instagram dele, vai estar tudo na descrição do episódio, bonitinho, para vocês que querem mais informações irem lá e conseguirem trocar uma ideia com ele, tirarem suas dúvidas. Não se esquecendo também que provavelmente deve ser amanhã ou depois de vocês escutarem esse episódio, vai estar no ar, lá no Instagram, uma enquete para vocês deixarem perguntas, dúvidas, sugestões para essa nossa próxima parte de UFO-arqueologia. E lá na descrição do episódio também, por enquanto, ainda, tem um link do nosso Apoia-se, do nosso Patreon. Dê uma forcinha lá pra gente. Gosta do podcast, quer manter o projeto no ar? Ajuda a gente, entra lá, aproveita, já entra no nosso grupo do WhatsApp, vem trocar uma ideia com a gente lá, que tem muita gente lá trocando ideia disso o tempo todo, beleza? Valeu, nos vemos na próxima semana com mais assuntos ufológicos interessantes e muito provavelmente objetos fora do lugar. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, senhor Fudiek? Acredite, se quiser. É isso aí.